paz seja convosco. Sejam bem-vindos mais uma vez. Paz seja convosco. Seja bem-vindo, você que está aí neste momento nos assistindo. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos ao canal Casal Auxiliador, Nil e E Ana. Ana, Antes de darmos continuidade, né, ontem a gente não pediu, mas hoje a gente pede para que você, se ainda não é inscrito, que provavelmente ainda não seja, porque é um canal novo, zero, se inscreva no nosso canal, compartilhe os vídeos para ajudar outras pessoas, outros casais a receber mais de Deus, né, através de nós que estamos aqui como canal de bênção para abençoar a sua vida, a sua família, o seu casamento e que você também venha a ser um missionário enviando este vídeo, né, para outros casais. Assim o YouTube vai entender que o canal, que o assunto é relevante, ele também vai passar a enviar para mais pessoas, né? Sugerir, no caso, para mais pessoas. Amém? e nós vamos estar passando alguns momentos com você aqui, tratando sobre relacionamento. O seu relacionamento, o meu relacionamento, o nosso relacionamento. Amém? E hoje nós vamos trazer uma palavra de uns 15 minutos e eu quero falar para você o seguinte. Hoje nós vamos tratar comunicação cheio de graça. Que você possa abrir o seu coração nesse momento, que você possa sentar, respirar profundamente e dizer: Deus, fala comigo. Amém. Em nome de Jesus. Isso, você pode ler a palavra. A gente vai estar lendo hoje no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 24, onde diz a palavra do Senhor assim: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Já não são mais dois, e sim um, porque tornaram-se uma só carne, né? Então, o assunto hoje, comunicação cheio da graça, quer dizer assim: eu estou me comunicando com a minha esposa? Ou eu estou deixando de falar com ela? Como é que está o meu relacionamento com a minha esposa? Às vezes ela quer falar, conversar comigo e eu não tenho tempo mais. Né? Antes eu tinha tempo, quando eu estava namorando com ela, eu tinha tempo, gostava de escutar ela falando, né? A voz soava doce, meiga, eu amava escutar a voz dela, mas quando nós nos casamos, né? Aquilo acabou. A voz dela já dói no ouvido, já é uma voz mais pesada e já cansa, já dá sono e enfim. E a comunicação vai se esvairindo, vai se acabando, não conversa mais. Com isso, o que era para ser uma união, o que era para ser uma só, se afasta, se distancia. Não tem mais conversa, não tem mais diálogo, né? E às vezes acontece do homem ou da mulher dizer assim: mas ela não me escuta, ele não me escuta. Mas e você escuta ela? Né? Você parou de escutar ela? Enfim, é isso que hoje muitos relacionamentos não estão dando certo. Por esse motivo, porque pararam de se comunicar, não há mais comunicação, né? Faz me lembrar da Torre de Babel, onde um pedia como é aquele negócio, argila, e o outro entendia areia. Um pedia aquela solução para fazer o ligamento, ele já entendia a pedra, e assim começou uma discussão terrível, eles não se entendiam mais. Era confusão por cima de confusão, era briga todo dia, porque todo dia eles saíam para trabalhar para fazer aquela torre, né? E com isso gerou um transtorno muito grande que eles vieram se separar. Aquele povo teve que sair porque a linguagem não estava mais batendo. Se você tiver a oportunidade de ler a história
da Torre de Babel, leia para você entender um pouco o que a falta de comunicação causa, né, na pessoa, principalmente no relacionamento entre o marido e a esposa, que se tornaram uma só carne. Nós temos que compreender, nós temos que entender, eu tenho que escutar a minha esposa, porque se eu não escutar a minha esposa, vai criar um distanciamento. Ela tem que me escutar, porque se ela não me escutar, vai ter um distanciamento. E com isso, com o tempo, vai acarretar o quê? Separação. Nós não vamos se entender mais. E ela já vai para um lado, já vai para outro, já vai querer outro assunto, já vai querer outro assunto e não tem. Não é isso, amor? E aí, sem a comunicação, a pessoa não tem como se conhecer, né? Como foi o nosso caso. Quando a gente se uniu, a gente achava que se conhecia. Na realidade, falava a mesma língua, Uhum, né? Falava a mesma língua. exatamente. E com convívio, mas sem a comunicação, na verdade, até a gente até gostava de conversar muito, principalmente no namoro. A gente conversava demais. A gente não via nem a hora passar. E quando passamos a viver juntos, meio que parece que fomos perdendo essa comunicação, fomos perdendo esse contato e a gente passou a viver uma vida mecanizada. Sabe aqueles robozinhos de desenho animado? Acorda, trabalha, volta para casa, come, descansa um pouco, dorme, acorda no outro dia, assim sucessivamente. Estávamos chegando num nível que a gente olhou um para o outro e começou a se estranhar. A gente perdeu a comunicação, a gente perdeu o diálogo. E quando a gente ia conversar, era algo áspero. A gente não tinha comunicação, a gente não tinha entendimento. E passamos ele uma vez perguntou assim para mim: por que você está comigo? Porque você quis ficar comigo. E eu disse: porque eu te amo. E ele olhou para mim e disse: você não me ama. Porque se você me amasse, você não me trataria dessa forma. E eu falava a mesma coisa para ele: se você me amasse, você não me trataria dessa forma. Aí a gente falava isso e não dizia qual era a forma. Ou às vezes dizia de uma forma não verdadeira. A gente falava aquilo que a gente via, aquilo que a gente observava, aquilo que o nosso emocional falava, né? E a gente estava perdendo isso, perdendo esse diálogo, perdendo essa intimidade. A comunicação, principalmente aquela comunicação cheia de graça. Como é a comunicação cheia de graça? É uma comunicação que é lembrada como a comunicação do namoro, né? Que é tão gostoso. Uhum. A comunicação do namoro é algo bom, é algo que a gente quer estar conversando. É porque a gente vê o brilho no olho, Exatamente. sabe? E você fixa o olhar na sua parceira, no seu amor, e você não quer tirar o olho, você vê aquele brilho, aí você começa a conversar e ao mesmo tempo na sua mente dizer: que lindo, você é tão linda. Ele falava muito pra mim assim: eu amo o jeito que você me olha, né? Verdade. Eu amo o jeito que você me olha. Aí um dia ele olhou pra mim e disse assim: os teus olhos não brilham mais pra mim como brilhava antes. Lembra, amor, que você Também falou? me lembro. Você não me olha mais como você me olhava. Aí eu disse pra ele: porque você me faz raiva. Você me faz raiva, você me aborrece, você tá deixando a desejar como esposa. A gente vivia assim, alfinetando, Se engafinhando. mas não chegava num consenso. A gente não sentava para conversar. E aí um belo dia, Deus falou muito com a gente sobre a comunicação. Deus, na sua infinita misericórdia, usou casais, usou pastores para nos orientar, para nos falar sobre o diálogo, a importância da comunicação no casamento. E Deus foi nos moldando, foi nos ajudando. A gente precisa querer se moldar.
É E verdade. como é que isso acontece? Através da comunicação, uma comunicação saudável. Não é aquela comunicação de esculhambação, aquela comunicação de xingamentos, uma comunicação saudável e inteligente. De você sentar, lembra, quando você estiver nos momentos assim de achar que não ama mais, porque é, devido aos conflitos, aí você não tem nem vontade de estar com a pessoa, não tem vontade de beijar, não tem vontade de abraçar, e você achar assim, não, acabou o amor. O amor não pode acabar, porque o amor não é um sentimento. O amor é uma ordenança de Deus. Deus ele ordenou ao homem: ame a sua mulher. Deus deu uma ordem, é uma ordenança. Então nós temos que querer amar. Nós temos que querer ter uma boa comunicação, nós precisamos nos moldar um ao outro para verdadeiramente se tornar uma só carne. Como disse aqui, como ele leu a palavra, né? Ambos Deixará tornaram, o homem, deixará deixará o homem, pai e mãe, e se unirá sua mulher, tornando-se os uma, dois uma uma só só carne. carne. E isso é possível desde que haja uma comunicação cheia de graça, uma comunicação inteligente, uma comunicação é, honesta. É muito Sem importante segredos. isso, é muito Sem importante, segredos. né? A gente teve um tempo no nosso relacionamento que a gente queria falar algo um pro outro, né, amor? E a Uhum. gente não conseguia, a gente ficava sem graça. Isso acontece em muitos relacionamentos, isso acontece em muitos casamentos. E o casal, às vezes, ele se sacrifica, ele passa uma situação que para ele é constrangedor, ele não quer, mas ele não consegue falar por vergonha. Ore a Deus, peça a Deus graça, peça a Deus que te ajude, peça a Deus que te dê inteligência para saber conversar, te dê um manejo ali naquele momento para saber conversar e para Deus também fazer a pessoa te compreender. Mas não deixe de falar aquilo que muitas vezes pode te machucar, pode te magoar, ou algo que você queira fazer com seu parceiro, sua parceira, você tem vergonha de falar. A comunicação ela é muito importante para um relacionamento saudável, um relacionamento forte, um relacionamento feliz. Nós hoje nós podemos dizer que nós somos felizes. Hoje a gente namora. Verdade. Hoje a gente se curte. Hoje nós temos comunicação. E comunicação aberta. Com certeza. Uma comunicação aberta, uma comunicação saudável, com respeito, principalmente. Temos os nossos momentos de conflito? Temos, como qualquer ser humano. Temos as nossas falhas um com o outro? Temos, como qualquer ser humano. Só que hoje nós aprendemos com inteligência emocional, com inteligência no falar, no agir. Lógico que a gente tem as nossas falhas, a gente tem o nosso momento assim de discussão. Na hora, é por isso que é importante, na hora que a gente está se irando, a gente pedir a graça de Deus. E a gente aprendeu isso. Às vezes a gente ainda passa um pouquinho do limite, Uhum. né? Tá, tudo bem, mas a gente precisa estar pedindo todo o tempo a graça. No momento de você, no momento que você se aborrece com o seu parceiro, no momento que você se aborrece com a sua esposa, peça a graça. Senhor, que eu não venha falar nada que venha atrapalhar o nosso casamento. Por mais que eu esteja com raiva, Senhor, a palavra do Senhor fala sobre isso. Né? Irai-vos, mas não pequeis. Exatamente. E isso é muito importante. Isso é muito importante no casamento. Lembre-se, comunicação sempre. Se comunique com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu esposo. Sente, conversem bastante. Coloque a conversa em dia. Isso é importante, querido. É importante. O casamento muitas vezes vai muito mal por falta de comunicação. Quando você começa a se comunicar, colocar para fora, eu preciso falar com você e tem que ser hoje, não dá para adiar para amanhã. Eu preciso falar com você hoje. Sentem, conversem, se acertem, tá? É assim que nós vencemos, é através do diálogo, da comunicação. Sem comunicação não se resolve nada.
Não se resolve, né? E ainda só piora. E não peça conselhos de quem não tem um casamento firmado na rocha. Não peça conselhos de pessoas solteiras. Não peça conselhos de pessoas que estão com um casamento trincado. Peça conselhos de pessoas que você está vendo que tem um casamento firme. Tem as suas falhas? Tem, qualquer pessoa. Lembre-se, enquanto vivemos nesse mundo, teremos falhas, tá? Então, buscar a sabedoria, buscar o conhecimento, buscar ajuda para um casamento saudável, para te ajudar a resolver os conflitos no teu relacionamento, busque de pessoas que você vê, que você percebe que vive um casamento firme. Por mais que tenha esses momentos de crises, né? Mas esse casal sabe resolver seus conflitos. Então busque dessas pessoas. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar o teu relacionamento. Hoje o tema foi esse: comunicação cheia de graça. Comunicação que ajuda o relacionamento a se firmar na rocha, a se moldar um ao outro, né? E passar a namorar no casamento. É tão bom, né? Poder namorar no casamento. Tem gente que acha que não é bom namorar no casamento. Após o casamento, aí que fica melhor, porque você tem liberdade. Ei, Deus não quer que você faça coisas no namoro, né? Você não pode ultrapassar o limite no namoro. Ele fica muito chateado quando você faz, eu vou usar o termo claro, quando você faz sexo no namoro, Deus não gosta. Mas com mais raiva Deus fica quando você casa e não faz sexo, não faz amor. Aí piora a situação, aí que é pra você namorar, aí que é pra você beijar, Curtir. né? Curtir, né? Porque aí já você tem liberdade, é bom. Lembre-se, quando parecer que tá esfriando, lembre o quanto o seu coração acelerava no início do namoro, tá? Aí pensa bem nos momentos bons, nas qualidades do seu amor, Verdade. né? E deixa o casamento todo o tempo ali, ó, esquentando. Isso é bom demais. Lembre-se, comunicação sempre. Sempre. Fique na paz, que Deus te abençoe. Tenha uma noite de paz, uma noite de bênção, um dia abençoado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, abençoa, Senhor, estes casais, este cônjuge, esta cônjuge que está ouvindo, Senhor, esta palavra. Abençoa, derrama sobre ela, sobre o casamento dela, em nome de Jesus, a tua graça, em nome de Jesus. Fortalece essas pessoas hoje e sempre. Amém. Amém. Fique na paz, querido. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau.